Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma discussão de casos de ecocardiografia aqui do Eco Descomplicado. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado, o lugar que você deve vir se quiser aprender a fazer eco com segurança. Hoje estamos na nossa discussão de casos de número 29. Sim, estamos há 29 semanas consecutivas, sempre segunda-feira às 8 horas da noite, discutindo um caso de ecocardiografia, né? Ou, na verdade, como eu gosto de dizer, aproveitando aí um caso para poder aprofundar em alguma temática, em algum assunto dentro da cardiografia, né? E hoje, como vocês estão vendo aí, está escancarado na tela, a gente vai falar um pouquinho sobre critérios diagnósticos do prolapso da válvula mitral. Naturalmente que as pessoas é uma das patologias mais comuns, por assim dizer, né, valvares. É muito frequente a identificação de algum grau de prolapso da válvula mitral e isso acaba gerando, e houve, né, há uma certa divergência entre as sociedades sobre os critérios diagnósticos e por isso eu acho que nada mais justo do que a gente fazer uma discussão somente para a gente aprofundar um pouco mais nisso daí. Né? Se você está chegando agora, nunca me viu aqui no YouTube, aproveite já não só para curtir esse vídeo, porque a maneira como o YouTube entende que esse conteúdo é interessante e distribui ele para outras pessoas, mas não deixe de se inscrever no canal, porque assim você vai ser avisado, né, das próximas vezes que a gente estiver entrando aqui com novos conteúdos, tá bom? E para quem está chegando agora, eu sempre começo a nossa discussão lá pelo Instagram. Então, muito embora para vocês aqui agora, que já viram inclusive a capa da apresentação, faça pouco sentido que eu dê tantos passos atrás assim para poder fazer a discussão, mas lá no Instagram você vai ver algumas das imagens desse caso aí que eu sempre posto, geralmente um pouco mais cedo no mesmo dia, na própria segunda-feira. E por isso algumas das enquetes aí talvez não façam total sentido para vocês, mas eu garanto que ainda assim a discussão vai ser muito proveitosa, tá bom? Porque, como eu falei, lá no Instagram eu posto um pouco mais cedo e quem está vendo as imagens no Instagram não sabe do que se trata o tema dessa semana. Então, tenham essa percepção aí, certo? E, bom, estamos na primeira segunda-feira após Carnaval e bom, eu sou de Salvador, moro em Salvador, mas já morei em São Paulo também. Eu sei que para muita gente, não só aqui como também em outros lugares, o ano só começa depois do Carnaval, né? Então eu fiz essa brincadeira aí de que para quem espera que o Carnaval para poder dizer que o ano começou, então vamos aproveitar que isso já aconteceu e agora está na hora da gente começar a se aprofundar na cardiografia. Né? E aí hoje a gente está diante de uma paciente de 22 anos, uma paciente jovem aí, que vem para fazer um ecocardiograma no contexto ambulatorial, bom e velho eco de rotina aí, né? E naquele bom e velho check-up cardiológico pós-carnaval, saber aí se o coração aguentou o tranco aí da folia, né? E dos amores de carnaval. E ela relata ser assintomática mesmo aos esforços. Então ela inclusive relata fazer atividade física 5 vezes por semana, sem qualquer sintoma cardiovascular. Então, levando isso em consideração, vamos começar com as imagens. A gente já tem aí imagens das janelas apical de 4 câmeras e parasternal longitudinal, mas como quem me acompanha há algum tempo já sabe, né, além de colocar as imagens do caso propriamente dito, eu também trago algumas enquetes lá no Instagram, na medida em que vou apresentando as imagens para vocês. E a primeira enquete que apareceu por lá foi essa daí, que foi sobre a função sistólica do ventrículo esquerdo, qual que é a impressão de quem estava vendo as imagens. Eu gosto de fazer uma pergunta sempre um pouco mais simples, um pouco mais básica logo de cara, porque dessa maneira o povo vai perdendo um pouco o medo, né, de votar e de dar uma opinião, e aí quem sabe depois o pessoal anima e segue adiante. Né? Então, me digam vocês aí, vocês que estão assistindo agora, me respondam no chat o que, que vocês acham dessa função, se vocês acham que a função está normal ou reduzida. E na sequência eu já trouxe logo a janela apical de 3 câmeras com a caixinha de perguntas que eu também gosto de trazer para poder dinamizar a discussão, porque aí eu pego, muitas vezes eu consigo direcionar a discussão baseado no que vocês me respondem. Assim, muitas vezes eu percebo que, às vezes eu pensei no caso para discutir uma coisa, mas às vezes vale mais a pena discutir outra, por exemplo, né? Mas
de qualquer forma, me contem aí, além da função sistólica, o que chamou a atenção de vocês até aqui. Até porque, a essa altura, é bem provável que quem esteja assistindo aqui ao vivo já tenha percebido que não estou de fato ao vivo, né? Na verdade, infelizmente, assim como na semana passada, eu não estou ao vivo. O que vocês estão assistindo aqui é um vídeo gravado e exibido no YouTube no formato de estreia, por isso que ele tem hora para começar e todas as pessoas estão vendo o vídeo pela primeira vez ao mesmo tempo. Como se fosse uma estreia de cinema, né? No mundo da internet chamam isso de fake live, ou live fake, tanto faz. O fato é que na segunda-feira às 8 da noite existe uma chance pequena de eu estar em casa, mas como eu sempre prezo pelo meu compromisso, quando eu acho que não vou conseguir estar presente para segunda-feira, 8 da noite, eu prefiro sempre deixar gravado a discussão para que a gente mantenha de fato nosso compromisso, meu compromisso com vocês. A gente está sempre discutindo a cardiografia aqui segunda-feira às 8 da noite, para que vocês façam com segurança. E nessa segunda-feira, dia 27 de fevereiro, a minha mãe vai estar fazendo uma cirurgia, uma grande cirurgia, e eu vou acompanhá-la no hospital, então eu não tenho como prever o desenrolar disso tudo aí, e aí para garantir que a gente não vai perder a nossa discussão, eu preferi deixar gravado, tá? Então, apesar de que a semana passada foi gravada pelo Carnaval, e essa semana é gravada por causa da cirurgia da minha mãe, eu garanto a vocês que na semana que vem eu não pretendo usar nenhuma desculpa para a gente deixar de fazer ao vivo mesmo, tá? E como de costume, eu não estou ao vivo, né? No caso o vídeo não é ao vivo, mas eu vou estar, ou pelo menos vou me esforçar ao máximo para estar presente no chat, discutindo com vocês, vendo as suas dúvidas, tirando as suas dúvidas no chat, para que ninguém saia daqui com dúvidas ao final dessa apresentação, tá certo? Então não deixem de fazer suas perguntas no chat e de interagir, né? Me responder aí o que você acha da função sistólica do ventrículo esquerdo, o que você acha, o que chamou sua atenção até aqui nessas imagens, para me dizer qual seria o potencial diagnóstico, muito embora a essa altura do campeonato, com a temática da aula já exibida, né, já aberta para todo mundo, você já sabe mais ou menos do que a gente vai falar aqui. Mas, sabendo disso, eu preparei esses stories um pouco antes, esses stories sim, vão todos eles para o Instagram na segunda-feira, mas aí, para poder manter mais ou menos o mesmo formato, eu fiz questão de me fazer algumas perguntas aí, quando eu estava montando esse story, que é o que a gente vai usar para poder conduzir a discussão daqui para frente, certo? E então, estamos não mais ao vivo, mas na nossa discussão de casos de número 29, e eu trouxe aí algumas respostas algumas perguntas que eu mesmo fiz, né, algumas respostas que eu mesmo fiz para poder dinamizar a discussão. E sim, essas mesmas enquetes estão disponíveis lá no Instagram. Outra coisa que eu pretendo fazer, né, estando ao vivo aqui com vocês no chat, eu vou colocar no chat a resposta das enquetes, como é que o pessoal respondeu as enquetes lá no Instagram, tá certo? Então, é natural que, como eu trouxe um exame numa paciente completamente assintomática, com alterações talvez um pouco sutis, eu sei que para muita gente esse exame pode parecer normal. E por isso eu fiz questão de também já começar perguntando aí se o exame ele é normal ou se não é. Fiquem atentos aí ao chat para me dizer o que o pessoal respondeu no Instagram, qual foi o resultado dessa enquete no Instagram, e me digam se vocês acham que esse exame é normal ou se alguma coisa realmente chamou a atenção de vocês até aqui. Mas vamos, sem perder muito tempo, já caminhar para a nossa discussão em relação à válvula mitral, que afinal vocês já sabem, né? Quem está aqui no YouTube certamente já viu aí o título da discussão, já viu a capa da live e por isso sabe que a gente tem sim alguma coisa estranha nessa válvula mitral aí, né? Que parece ter alguma coisa esquisita, né? Então, mais uma vez, vou trazer a resposta da enquete aí no chat, mas já adianto a vocês que sim, tem algo de diferente nessa válvula mitral. E aí, primeiro de tudo, já para a gente começar já com o pé na porta, eu já fiz questão de trazer essa resposta aí, que é batata. Todas as vezes que eu vejo uma discussão entre doença degenerativa e doença reumática, sempre há muita dúvida dos colegas aí, de alguns colegas, né, não de todos, claro, mas de alguns colegas, sobre qual é a etiologia. Tem gente que aposta em reumática, tem gente que aposta em degenerativa, às vezes nas duas, né? E bom, será que a gente tem uma valvopatia reumática aí? Será que nesse caso seria uma valvopatia reumática?
Bom, somente para lembrar, né, que quais são as características principais da valvopatia mitral reumática são a abertura em domos, classicamente, né, que pode dar o aspecto de abertura da cúspide anterior em formato de taco de hóquei, né, além, claro, do espessamento valvar, da calcificação valvar e de uma cúspide posterior mais fixa. Mas eu lembro a vocês que as principais características do envolvimento reumático da válvula mitral são, sem dúvida nenhuma, a fusão comissural e o envolvimento do subvalvar. Então, muito embora na imagem do parasternal longitudinal, vou até trazer de novo aqui, que eu acabei passando antes da hora o slide, né? Se vocês olharem aqui nesse vídeo, infelizmente, bom, se vocês olharem no vídeo, vocês vão perceber que às vezes dá a impressão de que a cúspide anterior tem uma abertura em taco de hóquei, né? Então, eu já vi alguns colegas confundirem isso de alguma maneira, né, com o formato de um taco de hóquei. Eu sei que para quem é mais experiente isso pode não ser tão evidente, não pode ficar tanto na dúvida assim, mas o que eu quero destacar aqui é que, apesar de todas as descrições que a gente dá para a valvopatia mitral reumática, né, em especial a abertura em domos com o formato de taco de hóquei e a cúspide posterior fixa, a principal característica do envolvimento reumático é a fusão comissural e o envolvimento subvalvar. E para quem não está tão acostumado assim a ver uma fusão comissural, trago aqui um comparativo de outro paciente só para vocês terem uma noção do que se trata uma fusão comissural. E é justamente por isso que eu trouxe a janela parasternal em eixo curto com essa enquete aqui, que é para poder ficar bem claro que nesse caso a gente não tem nenhum tipo de fusão comissural, né? Muito pelo contrário, as comissuras são completamente livres aqui. Então, meu amigo aí que pensou em reumática aí, né, tá feliz com um taco de hóquei na mão, mas certamente nesse caso não estamos diante de uma valvopatia mitral reumática, tá certo? Esse aqui não é um caso de doença reumática. E, bom, aí também não tinha mais como enrolar muita coisa, né? Fiz questão de perguntar aí se era ou não um prolapso de válvula mitral, né? O PVM é a sigla para prolapso da válvula mitral. E aí, bom, é aqui que a gente de fato começa a nossa discussão, né? O prolapso da válvula mitral, que nada mais é do que a ocorrência, né, de um deslocamento sistólico posterior das cúspides, né, de uma ou ambas as cúspides da válvula mitral, além do plano do anel, né? Então, quando você tem aí essas imagens são de pacientes diferentes, naturalmente, não são do nosso caso de hoje, apenas para mostrar que você pode ter, né, um prolapso aí de ambas as cúspides, da cúspide anterior ou da cúspide posterior, né? São só exemplos ilustrativos aí para vocês de que essa é a definição primordial do prolapso, né, que é o deslocamento sistólico posterior de uma ou ambas as cúspides da válvula mitral, além do plano do anel. Essa é a descrição simplória, essa é a principal característica, né, do prolapso, é cardiográfica, na verdade é anatômica, né, o que define o prolapso. A definição de prolapso é essa daí. Mas será mesmo que o nosso paciente tem um prolapso da válvula mitral? Será que ele de fato preenche critérios para isso, né? Estamos falando de um paciente completamente assintomático, é importante ter isso em consideração. Então, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar, eu fiz questão de colocar a enquete na janela apical de 4 câmaras de propósito, tá? Para levantar a discussão de que esse deslocamento sistólico posterior das cúspides em relação ao anel mitral, ele não deve ser avaliado em qualquer janela, né? A gente tem o hábito, né, quando a gente traz da anatomia, principalmente no ciclo mais básico, quando a gente está na formação, na graduação, ou até mesmo no início da formação como cardiologista, a gente tende a imaginar o anel mitral assim como se ele fosse um círculo redondinho, plano, sem nenhum tipo de acidente geométrico, se é que eu posso dizer dessa forma. Mas a verdade é que quando a gente vai para a descrição clássica do anel mitral, né, quando a gente vai estudar a anatomia valvar mitral, a gente percebe, né, que o anel mitral ele tem um formato descrito como em cela, fazendo referência a uma cela de cavalo. Eu particularmente gosto mais de usar a analogia com a batata Pringles aí, né, que também pode ser a Ruffles também tem um formato parecido, mas a Pringles é a mais clássica, né?
nenhum conflito de interesse aqui, pessoal. Para falar a verdade, eu não gosto muito de nenhuma das duas, mas eu acho que aqui fica mais visual para vocês perceberem que o anel mitral ele tem um formato que é em cela. Você tem pontos mais apicais, geralmente na sua região intercomissural, ou seja, próximo às duas comissuras, e você tem pontos mais posteriores, mais próximos da parede posterior, mais próximos do ato esquerdo, propriamente dito, né? Para dentro do ato esquerdo, por assim dizer, né? Que são os pontos justamente no meio das cúspides, né? Dos folhetos da cúspide anterior e posterior da válvula mitral, certo? Então, quando a gente está falando em deslocamento sistólico posterior de uma ou ambas as cúspides, além do plano do anel, a gente está se referindo justamente a essa porção do anel que é mais posterior, que é essa região aí que aproximadamente ali onde a gente tem a metade do folheto, né, dos folhetos anterior e posterior da válvula mitral. E a imagem, né, a janela onde a gente obtém isso, onde a gente vê a válvula mitral com esses dois pontos do anel, né, em que o anel visualizado na imagem é justamente esse daí, é exatamente na janela parasternal longitudinal. Então não é coincidência que todas as imagens que eu trouxe para vocês aqui foram na janela parasternal longitudinal, porque é nessa janela que a gente deve buscar dar o diagnóstico de prolapso da válvula mitral, tá certo? Então esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender para não deixar dúvidas aí, tá certo? E aí, bom, quando a gente vai, né, somente para vocês perceberem isso de maneira mais clara, se a gente estivesse fazendo isso na janela apical de 4 câmaras, a gente estaria medindo num plano que não é exatamente o intercomissural, mas que também não é o plano que em inglês eles chamam de hinge points, que é o ponto de dobra ali, mais ou menos, onde você tem o anel mitral se dobrando, né? Se a gente tivesse na janela apical de 4 câmaras, a gente estaria numa posição errada. Então, o correto é a gente avaliar sempre na janela parasternal longitudinal. Ou, se por acaso a janela parasternal for muito limitada, você pode recorrer sim à janela apical de 3 câmaras, onde você vai ter aproximadamente as mesmas estruturas ali sendo representadas, embora você esteja um pouco mais distante da válvula em si. Então, você pode pecar um pouquinho ali nas distâncias, porque transdutor, o ecocardiograma, ele naturalmente vai perder um pouco de resolução espacial e temporal quanto mais distante a estrutura tiver do transdutor. Então, na janela apical de 3 câmeras, às vezes você está mais distante e por isso acaba atrapalhando o diagnóstico nesse sentido. Mas na maioria dos pacientes é possível fazer nos dois, tá certo? Tanto 3 câmeras como parasternal longitudinal. Bom, a característica principal é essa que vocês estão vendo, que é o deslocamento sistólico posterior, né? É quando você tem alguma porção das cúspides da mitral se deslocando além do plano do anel. Mas, Felipe, qualquer plano do anel serve? Será? Bom, foi por isso que eu trouxe a enquete seguinte, né? Essa que é aí a enquete mais polêmica, talvez, aí da discussão, né? Que a gente vai explorar ela um pouquinho mais agora. A gente vai discutir aí, eu queria ouvir de vocês. Agora que vocês já têm essa informação na frente de vocês, né, a gente já sabe que vai medir, que vai avaliar o próstata válvula mitral. A gente sabe que o nosso paciente tem alguma alteração mitral, a gente sabe que deve ser um prolapso, né, mas a gente tem que avaliar isso na janela parasternal longitudinal, que é essa que eu trouxe para vocês. Então, na janela parasternal longitudinal, uma vez que a gente está diante disso daqui, a gente tem um billowing, será? Ou a gente tem um prolapso? E que diabos é billowing, né? Se, enfim, talvez muita gente aí não saiba o que é billowing, ou pelo menos não entenda muito bem qual que é a definição exata de billowing. Então, por isso eu fiz questão de trazer essa enquete, porque é daqui que a gente vai partir para aprofundar a nossa discussão, porque por enquanto ficamos mais ou menos aqui na superfície, né? E claro, eu vou trazer a resposta dessa enquete no chat, mas não agora. Essa resposta aí vai ficar um pouquinho mais para frente, depois que eu tiver já explorado um pouco mais da apresentação, tá certo? Porque eu quero ouvir de vocês no chat. Vocês estão me vendo aqui na estreia do YouTube, eu quero que vocês me digam no chat qual é a opinião de vocês. E aí depois, mais pra frente, eu vou divulgar esse resultado aí no chat, tá bom? Então, por quê?
dá para perceber aqui que a gente tem, né, só para finalizar, que a gente tem, de fato, as cúspides, tanto a anterior como a posterior, parecem se deslocar além do plano do anel. Mas será mesmo que isso é suficiente? Bom, vamos falar um pouco agora sobre os critérios diagnósticos de prolapso propriamente dito, né? A definição mais aceita de prolapso, tal, por assim dizer, né, pelo menos que foi validada na literatura, é essa é a definição trazida por esses autores aí lá em 1999, no famoso New England Journal of Medicine, quando ainda era com uma formatação um pouco diferente da que a gente tem hoje em dia. E nesse trabalho, eles propõem que eles validam, na verdade, o que seria o diagnóstico, a definição do que seria um prolapso mitral clássico, que é um paciente que apresenta um espessamento das cúspides da válvula mitral, tá certo? Ele até sugere que seja um espessamento maior ou igual a 5 milímetros e um deslocamento sistólico posterior de alguma de parte ou a totalidade de uma ou de ambas as cúspides da válvula mitral, além do plano do anel, por pelo menos 2 milímetros, tá bom? Então, você teria que ter espessamento maior do que 5 milímetros e deslocamento sistólico posterior maior do que 2 milímetros, maior ou igual a 2 milímetros, para que você, maior do que 2 milímetros, para que você possa dar o diagnóstico de fato de prolapso da válvula mitral. Mas, quando a gente vai para as diretrizes atuais, né, porque isso foi lá em 99, essa foi a definição proposta ali por aqueles autores lá em 99. Quando a gente vai para as diretrizes, né, das sociedades aí mais importantes ou mais de maior impacto na cardiologia mundial, se eu puder dizer dessa forma, né, que são as sociedades americana e europeia de imagem cardiovascular e a cardiografia, as definições não são tão pacíficas assim. Né? Na sociedade americana, quando a gente vai ler a diretriz, a gente vê que o prolapso da válvula mitral ele é diagnosticado idealmente na janela parietal longitudinal, como a gente já falou, como deslocamento sistólico posterior da cúspide da válvula mitral. Você vê que de maneira bem genérica, ele não entra no mérito sobre que porção ou quais porções ou quanto das cúspides tem que prolapsar, mas ele diz que é pelo menos 2 milímetros, tá certo? Então ele usa ali o corte estabelecido por fio de colaboradores de 2 milímetros, tá? Então 2 milímetros para cima é que você considera esse prolapso como sendo significativo, tá bom? E veja que aqui ele não traz nenhum tipo de definição sobre o espessamento da cúspide, tá? Isso é um negócio interessante. E a outra sociedade, né, que é a sociedade europeia, por outro lado, diz que para você dar o diagnóstico de prolapso, você teria que ter o ponto de coaptação além do plano do anel. Então, perceba que a sociedade europeia ela aumenta a dificuldade, né, de você dar o diagnóstico de prolapso, porque enquanto a sociedade americana diz que qualquer porção da cúspide mitral que esteja deslocando sistólico posterior além de 2 milímetros, você já tem diagnóstico de prolapso. Já a sociedade europeia define que para você dar esse diagnóstico, você precisa que o ponto de coaptação, ou seja, a região onde as duas cúspides se tocam, ela deve estar além do plano do anel também, para que você possa de fato chegar aí no diagnóstico de prolapso da válvula mitral. Né? Caso isso não aconteça, a gente tem o billowing. Sim, então billowing na verdade é um termo em inglês, tá? Não existe uma tradução em português, pelo menos eu não conheço. Se alguém souber, por favor, me conte no chat, porque eu vou ficar muito feliz de saber. Ou no chat ou nos comentários também, se você estiver vendo esse vídeo depois, porque eu realmente não conheço uma tradução para billowing, certo? E basicamente ele define, né, ele visa definir o deslocamento sistólico posterior de alguma porção das cúspides da válvula mitral, enquanto o ponto de coaptação permanece, né, para dentro do ventrículo esquerdo, ou seja, ele não vai além do plano do anel, certo? Então, isso é a definição de billowing, tá? Eu quero destacar aqui que, no caso da diretriz europeia, ela descreve, né, ela subdivide ainda mais o que seria aí esse envolvimento mitral degenerativo com a válvula floppy, que eu também não sei qual seria a melhor tradução para isso,
confesso que não quero me arriscar aqui com a tradução para flop valve, mas que seria justamente quando você tem aí uma válvula mitral mais espessada, além dos 5 milímetros descrito naquele trabalho do New England de 99, tá bom? Então perceba aqui duas coisas. Primeiro, a gente agora tem o diagnóstico de billowing, que é um diagnóstico que a princípio é trazido pela Sociedade Europeia de Cardiologia apenas, tá? A gente não tem essa descrição para a Sociedade Americana. E quando a gente compara as duas diretrizes, a gente tem definições diferentes. A Sociedade Americana, ela tem uma definição mais abrangente, ou seja, com a maior sensibilidade para você diagnosticar prolapso. Você vai ter mais pacientes com diagnóstico de prolapso porque você não leva em consideração o ponto de coaptação. Já a Sociedade Europeia, ela aumenta o grau de dificuldade para você concluir esse diagnóstico, para você de fato dizer que há um diagnóstico de prolapso da válvula mitral, né? O argumento para isso, pela Sociedade Europeia, é de que isso aumentaria a especificidade para encontrar pacientes com disfunção valvar, ou seja, pacientes que têm sim o prolapso e que têm também uma insuficiência de grau moderado ou mais, tá certo? Então, esse é o argumento por trás dessa definição europeia, que é um pouco mais exigente, por assim dizer, para trazer o diagnóstico de prolapso, né? E só para ilustrar para vocês o que é isso tudo, né? Essa é uma figura de um artigo que eu acho bem didática, né? E que mostra de maneira muito clara aí o que a Sociedade Europeia quer dizer, né? Que a gente, quando tem um ponto de coaptação que ocorre à frente do anel, a gente tem apenas o billowing, e quando esse ponto de coaptação ele está acontecendo também além do plano do anel, ou seja, para dentro do átrio esquerdo, aí sim a gente fecharia o diagnóstico de prolapso da válvula mitral, tá certo? Aqui é uma figura da própria diretriz deles, tá? Onde eles fazem questão de sinalizar o que seria aí o ponto de coaptação, só para vocês terem isso de maneira mais clara, tá? E comparando aí um paciente normal em cima, o ballooning que vocês veem no canto superior direito aí seria o equivalente ao billowing, tá bom? E embaixo ele mostra dois exemplos aí de pacientes com prolapso tanto da cúspide posterior como de ambas as cúspides, né, das duas cúspides no canto inferior direito. Então, é somente para destacar para vocês o que seria essa definição de maneira mais clara com imagens e marcando ali, né, o ponto de coaptação, tá certo? E aí eu aproveito para trazer para vocês uma outra definição, né, para já a gente concluir toda essa discussão, que é o flail. Né? Tem muita gente que me pergunta, Felipe, o que é flail? Como é que define flail? Qual que é o critério diagnóstico? Pessoal, flail nada mais é do que a eversão da ponta da cúspide da mitral. Né? Então, nada mais é do que uma válvula mitral, o paciente normal, percebam que mesmo nesses exemplos aqui da esquerda, né, os dois exemplos da esquerda, que é o do billowing e do prolapso, por mais que a cúspide ela prolapse para dentro do átrio esquerdo, a ponta dela está sempre apontando para o ventrículo esquerdo, para o ápice do ventrículo esquerdo, para os papilares em especial, né? Então, o flail acontece quando uma das cordas principais, né, rompe e com isso você tem a eversão da ponta da cúspide, né? E aqui é um momento de inclusive destacar para vocês que a gente tem sim mais de um tipo de cordoalha, né? Então, muitas vezes a gente flagra uma corda rota, mas a gente não vê uma válvula com flail, né, com essa eversão da ponta. A gente acaba usando o termo flail porque ele é mais curtinho e ele tem uma definição muito clara do que é, né? Em português, imagina você ter que escrever com eversão da ponta da cúspide anterior da válvula mitral. Então, por isso, todo mundo acabou adotando o termo em inglês também do flail, né? Além do billowing, agora temos o flail também. Então, é importante vocês entenderem que o flail ele surge quando uma das cordas primárias, ou seja, uma das cordoalhas que se insere na ponta da cúspide da mitral, ela rompe, né? Por outro lado, se uma das cordoalhas secundárias romper, você pode ter o flail, claro, mas você pode não ter o flail e você ter somente a imagem da corda rota. Isso porque essas cordas elas dão muito mais sustentação para o corpo da cúspide do que para a ponta, né? Como é a corda principal. Então, por isso que a gente tem essa diferenciação e por isso que eventualmente você acaba tendo pacientes com rotura de corda, alguns têm flail, outros não têm flail, e o flail surge
do rompimento de uma das cordas primárias, tá bom? Isso é uma condição sine qua non, né? Porque senão você não tem como ter um flail se não for nesse cenário. E não preciso dizer que geralmente se você tem flail, você vai ter uma falha de coaptação e você vai ter uma insuficiência mitral de grau importante, de grau grave, tá? Isso não tem nem como dizer porque o orifício ele fica muito grande, o orifício regurgitante, certo? Então, somente para trazer para vocês aqui mais alguns exemplos, tá? Aqui no canto superior esquerda, no canto esquerdo aqui, um prolapso da cúspide posterior, que eu trouxe uma imagem minha aqui para ilustrar do que seria um paciente com prolapso da cúspide posterior. Vocês conseguem ver ali direitinho, né, o prolapso, né, o deslocamento sistólico posterior da cúspide posterior da válvula mitral, com insuficiência de grau significativo. No caso do meio, a gente tem um prolapso da cúspide anterior, né? E destaco inclusive aqui que nesse cenário, tanto no exemplo de baixo como no exemplo que eu trouxe aqui, ó, a gente tem um flail, tá? A gente tem uma discreta eversão da ponta da cúspide ali, ó, e a gente consegue ver a cordoalha rota ali embaixo. Por último, um flail mais acentuado, mais exuberante, somente para vocês verem também da cúspide anterior, nesse paciente aí, que tem uma rotura completa, provavelmente, aí, de parte de suas cordas aí, né? Boa parte das cordas tendíneas nesse caso, tá bom? Bom, então, será que a gente tem o critério diagnóstico? Olha que a gente já foi a fundo, né? Se debruçou aí sobre os critérios diagnósticos do prolapso. Será que o nosso paciente fecha critérios para isso? Eu sei que a imagem está pequena ali, então eu fiz questão de trazer ela ampliada aqui para vocês verem melhor. E aí percebam que a gente tem aqui o plano do anel, né? Que nesse caso mede aqui ó, quase 32 milímetros, então um anel de tamanho normal. E a cúspide posterior, ela desloca um pouquinho mais, 3,5 milímetros, e a cúspide anterior desloca um pouquinho menos, mas desloca mais do que 2 milímetros. A gente tem 2,2 milímetros. O ponto de coaptação, ele parece estar situado imediatamente abaixo, né, parece estar exatamente aqui, abaixo do plano do anel. Então, independente aí é um pouco polêmico esse caso aqui, ele fica bem limítrofe, né? Mas o fato é que, pelas duas diretrizes aí, provavelmente a gente concluiria que sim, que esse paciente tem prolapso de ambas as cúspides da válvula mitral, né? Então, essa seria a conclusão, né, da avaliação desse paciente com relação a isso, né? Mas eu tenho mais algumas coisinhas para poder falar para vocês. Primeiro de tudo, somente trazer que, apesar desse prolapso que vocês estão vendo aí, essa paciente tinha uma insuficiência mitral apenas de grau leve, tá bom? Então, a valvopatia, muito embora a gente tenha alteração valvar que é francamente perceptível, né? Agora que vocês conhecem os critérios diagnósticos, provavelmente vocês conseguem enxergar com mais clareza também, mas percebam que, apesar disso, a competência da válvula ela ainda está preservada, né? A gente tem uma insuficiência somente de grau bem leve e que não envolve toda a comissura, né? Se a gente olhar aqui essa imagem do parasternal em eixo curto, eu gosto sempre de fazer isso somente para me localizar mesmo, se tem algum ponto aí onde talvez você tenha uma maior deficiência da coaptação. A gente percebe aqui ó, que o vazamento acontece um pouquinho aqui ó, entre P1 e A1 e também um pouquinho mais aqui em P2A2, ali na transição para P3A3. Então, de fato, é interessante observar que essa paciente, apesar da regurgitação, apesar do prolapso de ambas as cúspides, ela tem uma regurgitação apenas de grau leve, né? E eu tenho mais duas coisinhas que eu não podia deixar de encerrar essa aula sem passar para vocês. A primeira delas é entender, preciso que vocês entendam que a doença degenerativa da válvula mitral, ela na verdade possui um espectro que é relativamente amplo de apresentação clínica, tá? A gente tem desde pacientes com o que a gente chama de forma frustra, geralmente pacientes idosos que desenvolvem somente uma rotura de corda e com isso o paciente que não tinha regurgitação ao longo de toda uma vida passa a ter regurgitação mitral aí no final da vida, até a doença degenerativa mixomatosa mais acentuada, que é a doença de Barlow, né?
são pacientes que têm de fato um espessamento valvar com deslocamento sistólico, né, com cúspides redundantes e que se deslocam de maneira muito franca para dentro do átrio esquerdo na sístole, né? Aqui imagens de um eco tridimensional esofágico, somente para ilustrar, tá? Para vocês aí, porque eu acho essa imagem muito impactante, por isso que eu gosto muito dela. Essa imagem, inclusive, nem é minha, foi obtida na internet, não me lembro mais de onde, infelizmente, para dar os créditos. Bom, mas, de qualquer forma, somente destacar para vocês, não vou entrar em detalhes aqui, não é o objetivo da aula entrar nesse detalhe aqui, essa é uma tabela trazida de um artigo na revista espanhola de cardiologia, tá? Que é muito didática, por isso que eu uso ela nas minhas aulas, mas é só para destacar para vocês que existe um espectro de apresentação que vai desde uma simples rotura de corda sem outros achados relevantes no exame até a doença de Barlow, que é a degeneração mixomatosa grave das cúspides da válvula mitral, tá certo? Do aparato valvar mitral, na verdade. E um outro ponto que não posso deixar de destacar, né? O prolapso da válvula mitral, ele não ocorre apenas na doença degenerativa mixomatosa, tá? Esse caso que eu trouxe para vocês aí do Flail, né? Eu não quis dar muito detalhe ali no começo para não estragar a surpresa, mas se vocês olharem aí, esse paciente na verdade é um paciente isquêmico, ele teve um infarto anterolateral, infarto lateral na verdade, né? Se vocês olharem aqui a parede lateral apical, né? O segmento apical da parede lateral aqui está acinético, aqui a gente vê a infralateral, mas a anterolateral desse paciente era acinética, e a gente tem uma rotura da cabeça do papilar aí, anterolateral, e por isso a gente tem uma regurgitação de grau importante, né? E como ilustrado aqui nessa figura. Então, percebam que o diagnóstico do mecanismo de regurgitação é o prolapso, né? Por isso que o prolapso ele pode acontecer em outras doenças, e não só na doença degenerativa mixomatosa. Eu já vi, por exemplo, prolapso em pacientes com doença calcífica mitral, né, em que a calcificação do anel mitral pode se estender ali para o aparato subvalvar em alguns casos e levar inclusive a ruptura de corda. Eu já vi isso na minha prática, né? É raro, mas pode acontecer. E que é importante fazer a distinção do mecanismo para a etiologia, tá? A doença degenerativa mixomatosa é a doença que mais frequentemente, sem dúvida nenhuma, leva ao prolapso da válvula mitral. E a gente frequentemente confunde os dois conceitos como se fosse uma coisa só. Mas é importante que vocês entendam que eles não são exatamente a mesma coisa. Eles sinalizam aspectos um pouco diferentes. Enquanto um está descrevendo o mecanismo de regurgitação, o outro está descrevendo a etiologia, né, a doença propriamente dita que está envolvendo aquela válvula mitral. Tá certo? Com isso, eu me despeço de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas mais uma vez aí por mais uma live que não é ao vivo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Esse é um tema que frequentemente as pessoas me pedem para comentar no Instagram e também aqui no YouTube, e por isso eu achei que valia a pena a gente aproveitar aí esse ensejo para poder discutir um pouquinho dos critérios diagnósticos do prolapso da válvula mitral, tá certo? Quero aproveitar aqui para fazer inclusive um convite a vocês, né? Vocês já devem estar vendo, talvez aí, já tenham se deparado com alguns anúncios de convite para um evento que vai acontecer aí nos dias 13, 15 e 16 de março, que é a Semana das Valvopatias, tá? Então, vai ser um evento totalmente gratuito e online aqui, né? 100% gratuito, 100% online, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais na análise das valvopatias por meio do ecocardiograma, né? Sempre buscando trazer mais segurança para quem está assistindo, para quem faz ecocardiograma, né? E nesse evento a gente vai falar especificamente, vão ser 3 dias muito intensos para a gente discutir mais a fundo um pouco da avaliação ecocardiográfica das valvopatias. Então, vocês estão sabendo disso aqui em primeira mão, porque os anúncios começaram a rodar hoje, dia 27 de fevereiro, tá bom? Então, se você já viu, não perca a chance de se inscrever nesse evento, que vai ser muito bom, e esse evento deve marcar provavelmente a abertura da nova turma de cardiografia do eco descomplicado. Então, vá pelo evento, assista o evento, eu tenho certeza que vocês vão gostar, vai ser muito bom, mas se te interessa, se você estiver interessado também em entrar, né, para o nosso grupo de descomplicados do eco aí, vai ser um prazer enorme, e ao final do evento a gente deve abrir as vagas para se inscrever na turma, tá certo? Na próxima turma aí do curso de cardiografia, tá bom?
Como sempre, não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de compartilhar com quem você acha que pode se interessar também e não deixe de se inscrever no canal se você não fez isso ainda, para você ser avisado dos próximos vídeos, tá bom? Inclusive, já ia esquecendo, mas aqui embaixo na descrição do vídeo você provavelmente vai encontrar um link, né, para poder se inscrever no evento da Semana das Valvopatias, tá bom? Se não tiver na descrição logo de cara, vai ter ainda o link da lista de espera para você ser avisado assim que a página de inscrição para o evento estiver disponível, tá certo? Então, encerrando por aqui, já falei demais. Muito boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e pela paciência de vocês e até a próxima segunda-feira. Dessa vez eu garanto que vai ser ao vivo às 8 da noite, tá bom?